Agora sim, dando sequência à tutela provisória, falaremos do último bloco que tem como assunto a tutela de evidência. Eu já dei algumas dicas iniciais a você, dizendo que a tutela de evidência ela baseia-se na regrinha que o meu direito ele é tão evidente que eu não preciso demonstrar risco de dano, risco ao processo, perigo efetivo ao processo. Eu simplesmente mostro, excelência, este é o meu direito, essa é a minha propriedade de um determinado imóvel, entretanto o imóvel não está sobre a minha posse. Então é evidente que aquilo é meu, tá? Então não cabe uma discussão tão profunda sobre o assunto. Vejamos o que o texto da lei traz na íntegra para que possamos compreender o assunto. O artigo 311 ele inicia dizendo o seguinte: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Observe que ele falou que é independentemente, diferente de quando você fala lá de tutela de urgência, né? Porque a tutela de urgência você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar o perigo e você tem que demonstrar o dano. Aqui, ó, eu tenho automaticamente a demonstração de perigo, de dano ou risco ao útil do processo simplesmente zerada, porque o meu direito é evidente. Então, quais são as situações que nos permite a ter uma tutela de evidência sem haver necessidade de demonstrar perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo? Vejamos aqui então, olhem só. Que interessante. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa, grifem aí por gentileza, para a gente já gravar as palavrinhas mágicas, abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório. Você se recorda o que é algo protelatório? Protelatório é aquilo que enrola, né? Você fica enrolando determinado assunto, você fica enrolando, embaçando, como diz na gíria, o direito, através do direito de defesa. Alguém peticiona, solicita alguma coisa e você fica protelando os resultados. Você abusa do direito de defesa. Essa é a primeira hipótese que nos concede a tutela de evidência. A segunda é quando eu tenho um direito que ele pode ser comprovado apenas documentalmente. Então, olha que interessante. Quando eu falo apenas documentalmente, eu estou dizendo que não cabe prova testemunhal. São alegações que eu posso comprovar. Não é que não cabe prova testemunhal, deixa eu refazer a frase aqui. É que aquele direito eu consigo comprovar apenas com documento e ainda como tese de reforço é um entendimento que já está afirmado em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante, tá? Dá-te um exemplo. Hoje, para você fazer um recurso administrativo, você não precisa depositar, pagar custas de forma adiantada para exercer o seu direito, inclusive a súmula vinculante. Imagine que você foi exercer o seu direito, esse direito foi negado na administração pública, ok? Está baseado em súmula vinculante. E você tem um documento dizendo que foi negado o seu direito. Observe que você tem como comprovar a lesão apenas documentalmente e que está ferindo súmula vinculante e recurso repetitivo. Ninguém pode te cobrar assuntos que já foram tratados em súmula vinculante ou em recursos repetitivos. Ninguém pode cobrar isso na prova de VUNESP descrevente. Se for em outro concurso, caberia a cobrança, que não é o caso aqui, tá certo? Então nós temos, primeira hipótese, tutela de evidência, o abuso do direito de defesa, ou quando eu posso demonstrar o meu direito, as alegações que eu estou fazendo, de forma documental, e ainda já tem uma tese firmada sobre aquele determinado assunto. É esta a ideia central aqui, tá bom? Dando sequência, no próximo inciso, que é o inciso terceiro, ele fala quando eu tenho um direito que trata-se, que está com base em um pedido rei persecutório. Caraca, Alex, que palavrão é esse, né?
rei persecutório. Gente, rei persecutório é quando eu estou reclamando de um bem ou de um direito que pertence a mim. Só que esse bem, esse direito, não está comigo, porque ele consta no patrimônio ele está sob guarda de uma outra pessoa e ele não consta no meu patrimônio. Um exemplo, o meu carro foi apreendido, eu vou lá, pago todas as despesas do pátio, todas as multas, está comprovado ali, né, com o recolhimento, só que eu não tenho o veículo liberado. Alex, por que o veículo não está sendo liberado? Simplesmente porque eles não querem liberar, nem fundamentam. Então eu entro com uma tutela de evidência falando, excelência, olha aqui, trata-se de um pedido rei persecutório, fundado em uma prova documental, adequada de um contrato de depósito, né? Porque eu tenho lá o pátio, que tem um contrato de depósito guardando aquele veículo, e eles não querem me devolver, está tudo pago, não há empecilho para que eles me devolvam. Eu posso solicitar uma tutela de evidência, tá bom? Então este é o comando do texto da lei. E olha que interessante, então vimos 3 possibilidades da tutela de evidência, ok? Abuso do direito de defesa, alegações de fatos documentais e que estejam baseados em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Tem uma questão do rei persecutório, que a gente acabou de estudar. E o inciso 4º ele fala que a petição inicial for instruída, se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, de novo, prova documental. Essa prova documental aqui, ela não está baseada em súmula vinculante, nem em recursos repetitivos. Só que é uma prova documental que ela está baseada em determinado fato que é suficiente para constituir, né? E não gera dúvida razoável. Não gera dúvida razoável. Agora, olha que interessante. Quando for a hipótese do inciso 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. Alex, o que significa decidir liminarmente? Decidir liminarmente significa que eu estou diante de uma situação que o juiz não precisa nem marcar audiência prévia, tá? Quais são os casos? Abuso de direito de defesa não pode. É o 2, que fala lá de prova documental, firmada em súmula vinculante ou recursos repetitivos, e a hipótese que fala do inciso 3, que fala do pedido rei persecutório, tá bom? Então, hipótese 2, prova documental baseado em recursos repetitivos ou em súmula vinculante, e quando se trata de pedido rei persecutório, tá certo? Só nessas hipóteses. Então, se for a 1 a 4, como essa daqui que o réu não apresenta o abuso do direito de defesa, aí o juiz tem que marcar uma audiência para conceder. Essa é a ideia e o comando central que você deve observar, tá bom? Muito bem, finalizamos então mais um tópico falando de tutela de evidência e no próximo vídeo já iniciamos a parte do processo do conhecimento, do cumprimento de sentença e tudo mais. Eu espero você, não sai daí não. Forte abraço, valeu!